Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com inglês, na página 13. Na página 13, ele pede para vocês fazerem o quê? Escreverem um e-mail para o seu e-pal. O que seria o e-pal? Seria um amigo virtual, certo? Então vamos supor que vocês entrem em um aplicativo ou em uma página de amigos, né, para fazer amigos virtuais. E você quer se apresentar para esse amigo que você conheceu. Como você vai escrever esse e-mail? Escrevendo seu nome, sua idade, de onde você fala, a série que você estuda, quais são os hobbies que você gosta, né? Hobbies são as atividades que você gosta de fazer no seu tempo livre. O que você gosta de fazer? Vocês também podem escrever sobre os livros que mais gostam, os jogos que mais gostam, as brincadeiras que mais gostam, certo? Então vai ser uma apresentação de vocês para o seu e-pal, né? Seu amigo virtual. Isso na página 13, ok? Lembrando que vocês poderão usar todos os conectores que nós já aprendemos, todos os pronomes que nós vimos até hoje, ok? E mais, vocês vão fazer essa atividade no livro de vocês, toda em inglês, e vão me enviar por e-mail também o que vocês escreveram, como vocês fizeram esse e-mail de apresentação para o seu e-pal, ok? Eu vou dar mais detalhes dessa atividade no Clipe Escola, tá bom? Ontem nós vimos a representação dos números racionais. Lembrando que todo número fracionário pode ser representado na forma decimal, ok? O que eu quero que vocês lembrem? Que da mesma forma que nós podemos representá-lo na forma de fração, nós podemos representá-lo também na forma decimal. O que são os números decimais? São aqueles números que vêm depois da vírgula. Lembrando que a quantidade de número depois da vírgula corresponde o quê? A quantidade de zero nos números que tem potência em base 10. Como assim? Quando eu tenho um número decimal, que eu vou falar décimos, no caso do número, 0,3, eu tenho 3 décimos. Eu tenho o quê? Ele está na potência de base 10. Como? Eu tenho 3 sobre 10. Se o 10 tem só um zero, então eu vou ter o quê? Um número depois da vírgula. Isso vai te ajudar na hora de ler o número. Se eu tenho 3 centésimos, centésimos a gente lembra de quem? Do 100, não é? Então, o que acontece? Se eu tenho 2 zeros no número 100, eu vou ter 2 números depois da vírgula, certo? E vamos supor agora o 3 milésimos. Milésimos eu lembro de quem? De 1000, correto? Se eu tenho 3 milésimos, eu vou ter quantos números depois da vírgula? A quantidade de zeros que eu tenho no número 1000. O número 1000 eu tenho 3 zeros. Então, no milésimo, eu terei 3 números após a vírgula, certinho? Isso daí é só uma diquinha para na hora de nós lermos os números. Um exemplo que a gente pode pegar é a atividade na página 48, número 2, letra B, certo? Onde o resultado é 3 oitavos, que nós podemos transformá-lo em 3 dividido por 8, que o resultado é 0,375. Só que nós não lemos dessa forma. Nós lemos 375 milésimos, ok? Outra coisa que nós devemos lembrar também, sempre que falamos de um número que está em porcentagem, ele está sobre o quê? Sobre 100. Porque o nome porcentagem, o porcento, se refere a por 100, ok? Vamos supor que eu tenho um número em porcentagem e peço vocês para transformá-lo em fração. O que eu devo fazer? Colocar o primeiro número em cima e o número de baixo sempre será o quê? O 100, ok? Um exemplo, eu quero 6% que vocês transformem ele em fração. Eu vou colocar ele 6 sobre 100, ok? 75%, 75 sobre
100. Outra coisa que eu quero falar para vocês também é sobre a dízima periódica. O que é a dízima periódica? É qualquer número decimal não exato obtido pela divisão de dois números inteiros, certo? O que acontece? A dízima periódica, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir com repetição de um número, de dois números, de três números, certo? Na maioria das vezes, o que acontece? Ela vem com a repetição, vamos supor, 4 dividido por 11 dá 0,36, 36, 36, 36. O 36 é a minha o quê? O número 36 é o meu período, certo? Cada vez que repete um número, repete um período. Vamos supor o 0,11111. O 1 é o meu período. 1,7326326. O que repetiu aí? 326. Esse 326 é o que? É o meu período, ou seja, é a minha repetição. E ao invés de eu copiar ele e ficar escrevendo ele, posso fazer o quê? Escrevê-lo somente uma vez e colocar um tracinho em cima dele. Hoje também nós vamos ver sobre quem? As frações geratrizes. Quem são as frações geratrizes? São aquelas que formam quem? As dízimas periódicas, certo? Esse ano nós vamos ver somente as frações geratrizes simples, tá bom? As compostas vocês verão nos próximos anos. Então, o que acontece? O primeiro passo é identificar quem? O período, certo? Lembrando que o período são os números que repetem após a vírgula. O segundo passo, identificar quantos algarismos tem o período. Eu dei o exemplo de quê? Do 36. 36 tem quantos períodos? Dois períodos, que é o 3 e o 6. Eu dei o exemplo do 1, 0,111. Tem quantos períodos? Somente um. E dei exemplo também do 1,7362, alguma coisa assim. Ele tem quantos períodos? 3, que é o 362, que são os únicos que repetem. O 7 não repetiu, certo? Então, eu tenho que identificar o quê? Quantidade de números que eu tenho no período. Para que eu tenho que identificar essa quantidade de números? Olha só. A fração da dízima tem como numerador o período e como denominador um número formado pela quantidade por 9, um número formado por 9, repetindo pela quantidade de períodos que repete, certo? Vamos supor que no período 36 eu tenho dois números. Então, quando eu for fazer a fração geratriz dela, eu vou ter 36 sobre 99, porque é o 9 a quantidade de vezes que temos números no período. Se for o período de 362, né, 362, eu terei quantos noves? Eu terei 3 noves, porque a quantidade de 9 é a quantidade de número que eu tenho no período, ok? E o nosso último passo da fração geratriz é o quê? Transformá-la em uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando você simplifica essa fração de uma forma que não tem como mais simplificá-la, ok? Então, vamos lembrar que você sempre divide por um número possível de dividir o numerador e o numerador, ok? Então, a gente divide até o quê? O menor número possível para dividir os dois números, o numerador e o numerador, ok? Língua portuguesa. O que nós vamos ver hoje em língua portuguesa? Uma revisãozinha sobre o que? Verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Verbos irregulares são aqueles que o quê? Não seguem um padrão ao serem conjugados. Hoje nós vamos ver os verbos ver, vir e ir, que a conjugação deles é bem parecida. Vamos lá então. No modo indicativo, eu vou ler primeiro o verbo ver e depois o verbo vir, ok? Vocês vão ver como eles são parecidos. Primeiro, o verbo ver, de olhar. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem, com dois S, veem, ok?
Agora, no presente, o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Esse vem não é com dois S, é com um E só e com acento circunflexo, ok? Agora, pretérito imperfeito. Eu via, olha só, tanto que já é diferente do eu vejo no presente. Tu vias, ele via. Nós víamos, vós víeis, eles viam. Eles viam. Não repete nem o radical, ok? O radical mesmo é o que muda. Pretérito imperfeito do verbo vir. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Viram tanto que modifica, tanto que muda? Agora o pretérito perfeito, certo? Do verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Pretérito imperfeito do verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Surgiu inicialmente como handebol de campo, né? É preciso falar disso antes de entrar mais especificamente na história do handebol, para a gente poder entender bem como o handebol evoluiu. Então, no início, o handebol era um esporte de campo, era um esporte jogado no campo, bem parecido com o futebol de campo, que posteriormente evoluiu para um esporte de quadra, ok? Vamos lá. Bem, qual foi a origem do handebol, pessoal? Existem vários estudos e várias hipóteses sobre a origem do handebol. A gente vai falar de alguma delas aqui. Tem uma ideia que o handebol surgiu na Dinamarca em 1848 pelo professor Roger Nielsen, que é esse rapaz aqui. Esse é o Roger Nielsen, professor que criou um esporte chamado de handbold ou handbold. Okay? Então essa é uma das versões da origem do handball. Né? Na verdade, não da origem do handball em si, mas do jogo que deu origem ao handball. Tem outra versão também que o handball tenha surgido na Tchecoslováquia no século XIX, num jogo chamado Hazena ou Azena, ok? E também tem uma versão que o handebol teve origem no Uruguai, né, pelo professor Gualberto Valeta, que criou um esporte, um jogo chamado balão. Então são essas três hipóteses da origem do handebol. Vamos lá. Como e onde surgiu o handebol? Bem, o handebol surgiu na Alemanha no final do século XIX. Inicialmente, ele era um jogo chamado Torball, que era derivado de outro jogo chamado Hafball, criado por Konrad Kolke. Uma curiosidade é que o Konrad Kolke também participou da criação do futebol, né? da criação do futebol na Alemanha, mais especificamente. Bem, o Torball era praticado principalmente por mulheres jovens, num campo que media 40 por 20. Aqui um detalhe interessante, porque hoje a quadra de handebol mede exatamente 40 por 20. Então, o Torball já tinha um campo naquela época que media 40 por 20. Posteriormente, com a entrada dos homens no esporte, né, os homens começaram a praticar o Torball também. O campo aumentou para 80 por 40. E depois passaram a usar o mesmo campo de futebol, né? O campo de futebol de campo, ok? Bem, quando surgiu e quem criou o handebol? O handebol surgiu em 1919, quando as regras do Torball foram reformuladas. Quem foi o responsável por reformular as regras do Torball e transformar ele num novo esporte batizado de handebol? Foi Karl Schillens, que é esse senhor aqui, né? O Karl Schillens,
auxiliado por Max Heiser e Eric Koenig, foi quem reformulou as regras do Doorball, rebatizou ele de handball e criou então aí o nosso handball. Então ele surgiu em 1919 na Alemanha e o criador foi Karl Schillens. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar do primeiro jogo internacional de handball que aconteceu em 1925 entre a Alemanha e a Áustria. E esse jogo foi vencido pelos austríacos pelo placar de 6-3. Agora vamos falar da criação da Federação Internacional de Handball, que aconteceu no final da década de 20. E na época, a Federação Internacional de Handball era chamada de FIHA e contou com a participação de 11 países. E agora falando do handball nos Jogos Olímpicos, em 1934, aí uma história interessante, o COI decidiu pela participação do handball nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O interessante aqui é que nós estávamos em plena Segunda Guerra, né, em pleno regime nazista na Alemanha, e obviamente os alemães, que foram os criadores e os desenvolvedores do handball, influenciaram o Comitê Olímpico Internacional a incluir o handball nos Jogos Olímpicos de Berlim, né, que seria na própria Alemanha em 1936. Inclusive, o handball praticado nesses jogos foi o handball de campo, né? Aqui essa imagem é dos Jogos Olímpicos de Berlim, o jogo de handball. Só que os campeões não foram os alemães, os campeões foram os austríacos, mais uma vez, que venceram, foram os campeões olímpicos de 1936 de handball de campo, ainda nessa época. Bem, migração do campo para a quadra. Como foi a migração do campo para a quadra, pessoal? Bem, o handball começou a ser praticado nas quadras em 1924 na Suécia. Isso aconteceu devido ao rigoroso inverno desse país, que impedia as partidas de handball de serem jogadas em locais abertos, em campos abertos. E a partir daí começou-se na Suécia a praticar o handball na quadra e a desenvolver o handball na quadra. Bem, primeiro campeonato mundial de handball aconteceu em 1938, organizado pela FIHA, ainda a FIHA aqui, e o primeiro campeão mundial de handball foi a Alemanha. Ok, pessoal? Um detalhe interessante é que nesse primeiro campeonato mundial de handball apenas 4 países participaram, que foram a Alemanha, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca. A criação da FIHA, que é a nova Federação Mundial de Handball, aconteceu em 1946, mais precisamente 11 de julho de 1946. Né? Foi criada a IHA, que é a International Handball Association. A sede da IHA fica na Basileia, na Suíça, para variar, né? Essas federações quase todas ficam na Suíça. E as línguas oficiais adotadas pela IHA são o inglês, o francês e o alemão. E a IHA é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. O primeiro campeonato mundial de handball organizado pela IHA foi em 1954, o campeonato masculino de handball, que foi vencido pela Suécia. Curiosamente, a Suécia, que começou a desenvolver o handball de quadra, foi a primeira campeã do handball de quadra. E o primeiro campeonato mundial feminino de handball organizado pela IHA foi em 1957, vencido pela Tchecoslováquia. Agora vamos falar do histórico do handball no Brasil, no nosso Brasil. Bem, o handball chegou ao Brasil na década de 30, trazido por imigrantes, principalmente os imigrantes alemães. Em 1954 aconteceu um evento importante, que foi o curso internacional de Santos, onde o professor francês Auguste Listello
apresentou o handebol a vários professores brasileiros de vários estados diferentes, né? Esses professores posteriormente voltaram para os seus estados e começaram a ensinar o handebol, né? Aí o handebol começou a se espalhar pelo país. O professor francês Auguste Listello era um importante educador físico, autor de vários livros, entre eles esse livro aqui, ó, Auguste Listello, Educação Física para Todos, né? Então era um professor muito envolvido nas causas da educação física. E o Ministério da Educação também foi muito importante nesse período, pois incluiu o handebol nos jogos estudantis e nos jogos universitários, o que fez também o handebol se difundir pelo país. Ainda sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1973 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol juvenil em Niterói, no Rio de Janeiro, e em 1974 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol para adultos. Já em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, a CBH, com esse Bzinho aqui. E aí vai uma curiosidade sobre esse Bzinho na sigla da CBH, porque a Confederação Brasileira de Handebol não tem a sua sigla, somente o CBH, porque à época da criação da Confederação Brasileira de Handebol, em 1979, já existia a Confederação Brasileira de Hipismo, que era a CBH. Então, para diferenciar a Confederação Brasileira de Hipismo da Confederação Brasileira de Handebol, incluiu-se esse Bzinho aqui na sigla da Confederação Brasileira de Handebol. Ok, pessoal? E ainda falando sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1980 foi disputada a primeira partida, a primeira Taça Brasil de Clubes na cidade de São Paulo, organizada pela recém-fundada CBH, Confederação Brasileira de Handebol. Então, o primeiro campeonato brasileiro organizado pela CBH foi a Taça Brasil de Clubes em 1980. Em 2013, a maior conquista do handebol brasileiro ocorreu em um campeonato mundial. Desculpa, pessoal, tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque fui interrompido pela minha filha. Voltando aqui ao vídeo, em 2013 veio a maior conquista da história do handebol brasileiro. A seleção brasileira feminina de handebol foi campeã mundial no Campeonato Mundial de Handebol disputado na Sérvia, vencendo a própria Sérvia, as donas da casa, na final. Então essa aqui é a seleção brasileira feminina de handebol que conquistou o título mundial em 2013, a maior conquista da história do handebol brasileiro. Então, meus amigos, lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para o artigo completo sobre a história do handebol. Lembrando a você também, se você quer ver mais vídeos sobre handebol aqui no canal Dicas de Educação Física, é muito importante que você deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal Dicas de Educação Física, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações e assista aqui do lado a outros vídeos sobre handebol aqui do canal Dicas de Educação Física. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.